E aí pessoal, tudo bem com vocês? Você é iniciante, quer investir mais, quer investir melhor, mas tem medo de investir, tem medo de tirar o dinheiro da poupança, mas sempre quis ter aquela diversificação na sua carteira de investimentos, sempre teve aquela vontade de investir no exterior, mas nunca teve coragem e achava que é muito difícil? Então fica comigo até o final desse vídeo que você vai ver que é muito simples hoje investir no exterior. Para quem não me conhece, eu sou Caio Pacheco, servidor público e investidor em busca da verdadeira estabilidade. Bom, primeiro quando a gente fala em investimento no exterior, tem alguns fatores que a gente tem que analisar. Primeiro, por que a gente vai investir no exterior? E eu te dou 3 argumentos que você vai ver que é muito bom a gente investir no exterior e que todo mundo deveria fazer o mesmo. O primeiro é que você tem uma diversificação geográfica, né? Quando a gente olha investindo só aqui no Brasil, o Brasil ele representa menos do que 1% de todas as ações do mundo. Então não faz muito sentido a gente deixar todo o nosso patrimônio aqui no Brasil e vinculado à moeda real. O segundo argumento é que você tem uma diversificação de moedas. Como eu falei, o real é apenas uma moeda e ela não é das moedas mais fortes, você sabe disso. Então, quando a gente investe no exterior, automaticamente a gente vai estar exposto a outras geografias e a outras moedas. Isso pode incrementar bastante a nossa rentabilidade e também a segurança da nossa carteira. E o terceiro motivo, né, que se você comparar o real com o dólar nos últimos anos, você vai ver que a coisa fica feia, né? O real, a cada ano que passa, ele vai perdendo valor perante o dólar. E a tendência é que isso se continue, né? Porque a inflação dos outros países, como a dos Estados Unidos, por exemplo, ela é menor do que a inflação aqui do Brasil. Então, a tendência é que isso continue se passando cada vez mais e a gente vai perdendo mais valor de compra aqui no Brasil. E atualmente tem 4 formas da gente investir no exterior. Primeiro, através de fundos de investimento. Segundo, através de ETFs aqui no Brasil. Terceiro, através de BDRs, os chamados Brazilian Depositary Receipts. E por fim, investir diretamente lá no exterior, que eu considero a melhor opção, mas eu vou fazer um panorama geral de todas as opções para você se decidir. Então, para trazer essa comparação, eu escolhi um ETF que investe no mundo inteiro. Então, com apenas um ETF, você vai estar exposto a mais de 3.000 empresas do mundo todo. Então, automaticamente, você vai ter essa diversificação de geografia e de moedas, e isso vai incrementar bastante a sua carteira. Pode ter certeza disso, até porque quando a gente olha o histórico desse ETF, a gente vê que ano após ano a rentabilidade dele é bem consistente. E aí, quando a gente transforma em real, aí sim a coisa muda de patamar, né? Porque o real está perdendo bastante valor, então qualquer investimento que a gente fizesse em dólar, só por estar em dólar, a rentabilidade já ia ser muito boa. Então o ETF que a gente vai analisar aqui é o ACWI, é um ETF lá dos Estados Unidos que agora tem algumas opções aqui no Brasil para a gente investir de forma parecida. A primeira forma é através de fundo de investimento, né? O que é um fundo de investimento? É uma reunião de patrimônio de vários cotistas. Então as pessoas aportam dinheiro, fazem essa reunião de patrimônio e vai ter um gestor que vai fazer os investimentos conforme a regra do fundo de investimento. Então normalmente eles vão colocar uma porcentagem máxima que pode investir lá fora, com 40%, por exemplo. Então esse fundo ele vai dedicar 40% desse patrimônio para fazer investimentos lá fora, né? E aí ele pode escolher várias opções, várias empresas, e aí depende do fundo de investimento. Esse fundo de investimento ele não é negociado na bolsa de valores. Você adquire cotas através de aplicações nas corretoras, não é pela bolsa de valores. E aí vão ter regras para você fazer o aporte e regras também para você fazer o resgate. Então cada fundo vai ter suas regras próprias, então você não vai comprar e vender de outra pessoa. O gestor é que ele vai fazer a aplicação e vai fazer o seu resgate. Ele vai devolver o seu dinheiro quando você solicitar. E o que é um ETF? Um ETF é bem parecido com um fundo de investimento. Vai reunir também o patrimônio de várias pessoas, só que esse patrimônio ele vai ser negociado em cotas, só que na bolsa de valores. Então primeiro ele arrecada todo o patrimônio, ele monta o ETF e ele é listado na bolsa de valores. E aí, a partir disso as pessoas compram e vendem entre si como se fosse uma compra e venda de ação normal. Também tem o BDR, o Brazilian Depositary Receipts, que também é negociado na bolsa de valores, mas é um pouquinho diferente. Esse BDR, na verdade, você não adquire ação lá no exterior. Vai ter uma entidade depositária, um banco, por exemplo. Esse banco ele vai adquirir as ações diretamente lá no exterior e vai emitir recibos dessas ações que ele comprou, e esses recibos eles vão ser negociados aqui na Bolsa de Valores do Brasil. Então note que você não vai ser proprietário da ação direto lá no exterior, você vai ter um recibo daquela ação, mas claro, você tem um lastro na ação no exterior e tem até a possibilidade de você resgatar se você quiser. E por fim tem os ETFs internacionais, que eles são ETFs só que listados na bolsa lá dos Estados Unidos ou de outros países. E aí as regras para você comprar e vender vai ser de acordo com a bolsa americana ou do país que você escolheu. As regras são bem parecidas, só que aí você está exposto à legislação do país que você está investindo. Então eu vou descartar a tese de fundos de investimento, a gente vai falar só das outras opções e vou colocar as vantagens e desvantagens. Quais são as vantagens de você investir através do ETF aqui no Brasil? Primeiro é a facilidade de comprar, né? É muito fácil você comprar e vender um ETF na bolsa brasileira.
brasileira, é igual você comprar, vender uma ação, um fundo imobiliário. Só colocar o código, colocar a ordem e quando executar, você já adquiriu. A outra vantagem também é a facilidade de você fazer sua declaração de renda. Também é da mesma forma que você faz nas suas ações e fundos imobiliários. É só você colocar a relação de bens e direitos e pronto. Não tem muito segredo. E aí, se você fizer vendas com ganho de capital, também vai ter um setor específico para você colocar todas as vendas que você fez. Outra vantagem também é que você não precisa fazer remessa de câmbio para o exterior. Você compra e vende aqui na Bolsa Brasileira em reais. E quais são as desvantagens? A primeira desvantagem é que ele tem uma taxa de administração maior. A parte ruim é que você vai pagar duas taxas de administração. Você vai pagar duas vezes. A primeira para o ETF aqui no Brasil e a segunda é do ETF lá no exterior. Porque esse ETF aqui no Brasil ele vai adquirir cotas do ETF no exterior. Então, na prática, você acaba pagando duas taxas de administração. Outra grande desvantagem é que não tem aquela isenção de imposto de renda caso você venda suas cotas com ganho de capital. Então, sempre quando você vender com lucro, você vai ter que pagar 15% de imposto de renda sobre esse lucro. Agora vamos falar dos BDRs, né? Quais são as vantagens do BDR? Primeiro, da mesma forma, é a facilidade de comprar. É igual você compra as ações normalmente, só muda o código. As taxas são intermediárias, você não vai pagar duas vezes as taxas, mas quando você adquire, tem outras taxinhas que você tem que pagar no decorrer dos seus investimentos. E a terceira é que você também não precisa fazer remessa de câmbio, da mesma forma que nos ETFs aqui no Brasil. Quais são as desvantagens? Aqui também você acaba pagando mais taxas. Primeiro que você paga taxas para essa entidade depositária. Quando você receber dividendos, você recebe normalmente, só que essa entidade depositária ela vai fazer uma retenção dos seus dividendos de cerca de 4% do que você receber. E você também fica sujeito ao pagamento de IOF, que é o Imposto Federal aqui do Brasil. Uma outra grande desvantagem que eu não gosto, né, é que os dividendos que você recebe, eles vão ter que ser declarados no Carnê-Leão, que é uma parte mais dificinho para você fazer a sua declaração de imposto de renda. Aí é um fator um pouquinho mais complicador. E por fim, agora a melhor opção para você investir lá fora é você investir diretamente lá no ETF do exterior. Quais são as vantagens? Primeiro que a taxa de administração é menor, você vai pagar uma vez só e as taxas de administração lá do exterior são menores porque a concorrência é maior, então automaticamente eles oferecem ETFs com taxas menores. A segunda é uma grande vantagem, ao meu ver, né, que você tem uma diversificação de jurisdição. Então isso para mim é muito importante porque aí você não fica só sujeito à jurisdição brasileira, né? Se acontece alguma coisa aqui no Brasil, pode ter uma canetada, pode ter um confisco, alguma coisa, sei lá. A gente pensa muito além, só que é bom a gente pensar que a gente tem bens em outro país, sujeito às regras de outros países, né, que com certeza são mais estáveis do que o Brasil. Outro ponto muito bom é que a gente não paga taxas nos dividendos. Não tem aquela intermediação da entidade depositária, então aqui a gente já recebe automaticamente os dividendos, a gente só vai pagar o imposto de renda que a gente pagaria normalmente. E outro ponto muito bom, né, que a gente tem uma isenção nas vendas com um ganho de capital. Se você vender até 35 mil reais, você não paga imposto de renda nesse lucro que você tiver. Então esse benefício por si só, para mim, já valeria a tese de investimentos diretamente no exterior. E por fim, né, a rentabilidade tende a ser maior, porque você vai pagar menos taxas e também você tem essa possibilidade de embolsar os lucros sem pagar imposto de renda. Então tudo isso favorece o investimento diretamente lá no exterior. Qual que é a desvantagem de investir no ETF lá no exterior? Aí eu vejo três desvantagens. A primeira é que você vai ter que abrir uma conta em uma corretora no exterior, mas não é difícil, é bem tranquilo de fazer, então talvez nem seja assim uma grande desvantagem. A segunda é que você tem que fazer uma remessa de câmbio, tem gente que não gosta de mandar dinheiro para fora, mas também não tem dificuldade alguma, é muito simples fazer isso. E a terceira, que talvez isso pode pesar um pouco para vocês, é que você vai ter um fator de complicação na declaração do imposto de renda. Mas felizmente existem corretoras feitas para brasileiros que ajudam bastante nessa declaração, e se você investir só por essa corretora, eles te passam um relatório todo prontinho, é só você replicar na sua declaração. Então também não é tanto assim uma desvantagem. Então vou mostrar aqui na tela para vocês as informações, tanto do ETF aqui no Brasil, quanto do ETF do exterior, para vocês verem as diferenças. Então primeiro, esse é o ETF aqui no Brasil, é o ETF ACWI, que ele vai replicar esse índice ACWI, só que aí o código de negociação dele, aqui na Bolsa Brasileira, vai ser ACWI11, como vocês podem ver aqui. E ele foi criado nesse ano, em 29 de janeiro de 2021, sendo que a sua taxa de administração é de 0,30% ao ano. Aqui, como eu falei, né, o imposto de renda vai ser de 15% sobre o ganho de capital e ele vai acompanhar a variação do dólar, né? Isso aqui é o que a gente quer. E aqui para baixo a gente vê a política de investimento, né? O fundo investirá no mínimo 95% do seu patrimônio em cotas do fundo do índice-alvo. Então, se vocês forem ver, esse ETF, a única coisa que ele faz é comprar aquela cota do ETF lá no exterior, que a gente vai ver logo em seguida. Então, pode parecer meio absurdo a gente investir nisso, né? Porque a única coisa que vai fazer é comprar um outro ETF, sendo que você poderia comprar sozinho. E aí, em relação a isso, a gente vê nas despesas e taxas, ele fala que, né, que o administrador deverá receber do fundo a taxa de administração de 0,30% ao ano. E aqui mais para baixo, olha só, haverá também taxas de administração dos fundos em que o fundo investe. Inclusive, a taxa de administração paga ao fundo de índice-alvo equivalente
equivalente a 0,32% ao ano. Ou seja, você vai pagar esse 0,30 mais 0,32 do fundo que esse ETF investe. E aí, analisando a composição da carteira, nós vemos que só tem 2 ativos que esse ETF investe e 99,98% investe nesse aqui, ACWI, que é o ETF lá do exterior que a gente vai falar agora. Entrando aqui no site dos Estados Unidos, a gente vê a composição desse fundo, ACWI iShares MSCI ACWI ETF. E aqui mais para baixo a gente vê taxa de administração 0,32%, da mesma forma que foi falado lá, só que aqui a gente só paga essa taxa. Esse ETF ele paga dividendos, ao contrário dos ETFs aqui no Brasil, que eles não pagam dividendos, só que a distribuição dele é bem baixinha. O dividend yield dele é 1,39% ao ano. Esse aqui é o gráfico do desempenho nos últimos anos. Quem investiu desde o começo do ano teve um ganho de 11,82%. Quem investiu no último ano teve um rendimento de 22%. Quem investiu nos últimos 3 anos teve uma média de rendimento de 15% ao ano. Nos últimos 5 anos a média foi de 13,81% e nos últimos 10 anos 11,45%. Mas lembre-se que essa rentabilidade que eles disponibilizam é feita em dólares, então se converter para o real, isso aqui vai dar muito mais. Aqui são os 10 países que o fundo mais investe. 60% dele é nos Estados Unidos, depois Japão, Hong Kong, Reino Unido, França, Canadá, Suíça, Alemanha, Taiwan e Austrália. Essas são as maiores posições. E aqui embaixo os setores que esse ETF investe, a grande maioria em setor de tecnologia, e por isso que eu gosto de investir nesse ETF também, porque aqui no Brasil quase não tem opções para a gente investir em tecnologia. Então é uma forma da gente diversificar em setores também. As 10 maiores empresas desse ETF, a maior posição é Apple, depois Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Tesla, Nvidia, Taiwan Semicondutores e JP Morgan, que é um banco lá dos Estados Unidos. E mais aqui para baixo eles colocam, que 95% desses investimentos desse ETF são em países desenvolvidos e apenas 5% em países considerados emergentes, que inclusive o Brasil entra aqui. Aí aqui a gente vai ver a rentabilidade, a parte que todo mundo gosta, E aí eu coloquei aqui as 3 opções para a gente ver quanto que rendeu. Então nesse azul escuro eu coloquei o ACWI11, que é o ETF aqui no Brasil, que a gente negocia na Bolsa Brasileira. O laranjado é o BDR, que a gente adquire aqui também na Bolsa Brasileira. E esse azul clarinho é o ETF que a gente adquire diretamente no exterior. E aí, como vocês podem ver, o gráfico ele é muito parecido. Ele toma as mesmas proporções e a diferença da rentabilidade é muito pequena. Aqui eu coloquei só a partir de janeiro, porque foi a data que foi iniciado o ETF ACWI11 aqui no Brasil. Então eu coloquei a mesma data para a gente comparar a rentabilidade. Então o que mais rendeu ali desde janeiro foi o fundo diretamente lá no exterior. Ele rendeu 13,75% até hoje. Em segundo lugar ficou o BDR, ele rendeu 12,76%. Em último lugar ficou o ACWI11, que é o ETF aqui do Brasil, rendeu 12,73%. E por que essas diferenças? A maior rentabilidade foi lá nos Estados Unidos, porque, como eu falei, a taxa de administração dele é menor. E aí, intermediário é o BDR, que a gente paga um pouquinho a mais de taxa, ele rendeu 12,76% e quase igual veio o ETF aqui no Brasil. Então, vejo que a rentabilidade é muito parecida, mas quanto mais tempo passar, melhor deve ficar o investimento diretamente lá no exterior. Mas sendo bem sincero, essa diferença não é tão grande. Se você não está investindo lá fora apenas pela dificuldade, fique sabendo que aqui existem opções mais fáceis de você investir. É claro que ela perdeu um pouquinho de rentabilidade, mas se você deixar de investir, você vai perder muito mais. E aí, vocês gostaram dessa comparação? Você já investe em ETF lá fora? Deixa aqui seu comentário e fala aí também qual desses 3 você investiria. Eu estou investindo lá fora, mas se eu não quisesse investir diretamente lá fora, eu com certeza investiria nos outros 2 sem problema algum. Deixe os comentários aí, curta, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.